Bom, pessoal, chegamos à videoaula 17 e nessa videoaula a gente vai começar a caminhar em direção à geometria espacial, como eu tinha falado. A gente continua com geometria plana, vamos recordar ou aprender, dependendo de cada caso, que é perímetro e área de figuras planas. Provavelmente vocês já devem ter visto isso anteriormente, mas eu vou passar do meu jeito aqui para reforçar para vocês. Então, nessa aula a gente vai ver o início do cálculo de medidas de comprimento, perímetro, e medidas de superfície, área, certo? Perímetro de figuras planas. Perímetro é a medida da linha que forma o contorno de uma figura traçada num plano ou numa superfície. Soma dos lados da figura. Normalmente a gente fala que é a soma dos lados. Vamos ver essa animação aqui. Então, olha, um retângulo. Como que a gente calcula o perímetro do retângulo? Olha, o lado L somado com o outro lado L, somado com o outro lado L, somado com o outro lado L, vai me dar o perímetro. O perímetro, então, são 2L menor mais 2L maior. Fácil. Aí eu tenho um triângulo de lados L1, L2, L3. O perímetro do triângulo é L1 mais L2 mais L3. Tem um círculo, uma circunferência de raio R. Como se calcula o perímetro da circunferência? Perímetro é 2π vezes R. A gente viu isso, de onde vem esse 2π vezes R, na videoaula passada. Correto? Tá bom, então está tudo bem, vamos em frente. Agora a gente vai ver algumas tabelas com fórmulas para perímetro. Bom, vocês não precisam decorar a fórmula, mas basicamente aqui, né, o que a gente tem não precisa decorar. É melhor deixar anotado, deixar ter à mão quando você precisar, né? Então é melhor lembrar que você provavelmente vai precisar usar. Então, agora olha só, no nosso simples aqui, um perímetro de um triângulo, soma dos três lados. Perímetro de um quadrado, 4 vezes um lado, já que os quadrados, os lados são iguais. Perímetro do retângulo, 2 de um e 2 do outro, somado. Perímetro do paralelogramo, é a mesma coisa, 2 de um e 2 do outro, somado. Perímetro do losango. Losango tem 4 lados iguais, portanto 4L igual ao quadrado. O trapézio é a soma dos 4 lados também, base maior, base menor, e um lado e o outro lado. E o círculo, como foi falado, é uma figura que tem uma fórmula para se calcular o perímetro, que é o comprimento do círculo, que a gente já viu na outra aula, como eu falei. As fórmulas devem estar sempre disponíveis para vocês usarem quando for necessário. Área já é um conceito matemático que pode ser definida como a quantidade de espaço bidimensional, ou seja, de superfície, coberto por uma figura. Então aqui ó, tem um retângulo, nesse caso eu coloquei com valores para a gente entender melhor. 6 metros de comprimento e 3 metros de largura. E aqui ó, a gente tem a unidade básica do Sistema Internacional de Medida de Área, que é o metro quadrado, certo? Ó, um quadrado com 1 metro por 1 metro de lado. Quantos desses cabem no retângulo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 de comprimento, 3 de largura. Total de 18. Então, ó, a área do retângulo é o lado maior, ou comprimento, vezes a largura. No nosso caso, 6 metros vezes 3, 18 metros. A gente contando ali, dá para ver que são 18. Um triângulo, base 6 e altura 3. Esse triângulo, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz no retângulo. Então, ó, pego 1 metro quadrado e coloco um montão. Só que tem quadrado que
pegou inteiro, tem quadrado aqui não, pegou um pedaço, um pedacinho, o outro um grande pedaço. É mais complicado fazer dessa forma. Então a gente vai fazer o seguinte: completei a figura como no retângulo de cima, certo? Então agora eu tenho um retângulo imaginário aí, que tem mais ou menos o mesmo tamanho do de cima. Agora, preste atenção nisso. Essa parte é igual a essa, do mesmo tamanho. Essa parte é igual a essa, do mesmo tamanho. Isso significa que eu tenho dois triângulos iguais, o rosa mais claro e o outro mais escuro, se eu juntar, fica igual. Então, essa parte branca, que é o triângulo original, ele é metade do retângulo. Então, já que era base vezes altura ou lado vezes lado lá no retângulo, é só pegar o valor e dividir por 2. Isso mesmo. Então, tá aí, ó. O triângulo tem uma fórmula para a área, base vezes altura dividido por 2. 6 vezes 3 dividido por 2, 18 dividido por 2, 9. 9 metros quadrados. Ou seja, a metade, né, daquele anterior. Olha só, agora vamos fazer de um círculo. Eu vou dividir o círculo em 16 partes. 8 verdes e 8 beges. Separando as partes verdes e as beges, eu encaixei uma na outra. Olha o que aconteceu. 16 partes, 8 para cima e 8 para baixo. Aí, e se eu dividir em mais partes? Eu encaixo, fica mais apertado ainda. E se eu dividir muito, muito, muito? O que acontece? Eu fico com uma coisa mais ou menos assim. Então eu tenho um novo desenho que é o mesmo círculo inicial, só que agora eu tenho uma possibilidade aqui, ó, de leitura. O comprimento do círculo total, o comprimento dele é 2π vezes r, certo? Como eu cortei ele no meio, separei metade para cima e metade para baixo, 1πr de comprimento, né? Um aqui e um aqui. E a largura dele continua sendo a mesma daqui, né? É o raio. Tá aqui, ó, o R. Quanto mais eu fraciono o círculo, mais retinho ele vai ficando. Até chegar um ponto em que ele está tão reto que ele parece um retângulo. Como que se calcula a área do retângulo? É o lado maior vezes o lado menor, certo? Então a área do círculo vai ser A igual a π vezes R, que é o comprimento, ou o lado maior, L, vezes Lzinho, que é o R aí, né? E aí eu tenho a fórmula π vezes R ao quadrado. Agora um triângulo equilátero. Triângulo equilátero é aquele que tem os três lados iguais. A gente viu na outra aula que a altura do triângulo equilátero ela é conhecida. É L raiz de 3 sobre 2, já vimos isso aí. Então, se eu considerar que isso aqui, esta parte de cá, daqui para cá, assim, é metade do L, L sobre 2 é metade, eu posso fazer a conta pelo teorema de Pitágoras. Mas, usando a fórmula que a gente viu agora há pouco, olha só, base vezes altura dividido por 2. Quem é a base do triângulo? Base é L. Altura é L raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. Como é uma fração, eu mantenho a de cima e multiplico pela de baixo invertida. L vezes L dá L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, vezes meio, que é 2 sobre 1 invertido, e com L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Um hexágono regular. Tem aí um hexágono regular, ou seja, todos os lados são do mesmo tamanho. Eu divido ele em pedacinhos, dividido em 6 partes exatamente iguais. Na verdade, eu tenho 6 triângulos equiláteros iguais. Também já foi visto isso na outra
videoaula. O ângulo de 60 graus, por que aqui é 60? Porque se eu dividir uma volta completa 360 em 6, dá 60 graus. O outro ângulo de 60, o outro de 60 é um triângulo equilátero. No slide anterior a gente viu que a área do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Agora eu tenho 6, só precisa multiplicar a fórmula por 6. 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. A área do hexágono regular. Aqui estão algumas fórmulas para o cálculo das áreas de algumas figuras planas. Então tem uma legenda aí e também não é aquilo que vocês precisam decorar, mas saber da existência e procurar no lugar certo quando necessário. Tá bom? Vamos ver um exemplo então. Considere as medidas que aparecem na figura de uma quadra de basquetebol. Quantos metros tem o perímetro do retângulo laranja? Qual é a área do círculo verde no centro? Calcule o perímetro e a área do trapézio cinza. Calcule a área e o perímetro do semicírculo azul. Use π igual a 3. Agora ficou difícil. Então, vamos ver a solução letra por letra, né? Primeira letra A. Quantos metros tem o perímetro do retângulo laranja? Vamos começar desenhando o retângulo, então. Ó, o retângulo tem 15 metros de largura e 28 de comprimento. O perímetro é 2L mais L, 2L. Então, 2 ladinho mais 2 ladão, 2 vezes 15 mais 2 vezes 28, dá 30 mais 56, 86 metros é o perímetro dessa figura. Letra B, qual a área do círculo verde do centro? Ele deu π igual a 3, né? Então o desenho do círculo é esse aí. O raio é o diâmetro dividido por 2, ou seja, a metade de 3,6, vai dar 1,8. A área, π vezes o raio ao quadrado. A área é π vezes o raio ao quadrado. Como o raio é 1,8, dá 3,24 ao quadrado, né, vezes 3, 9,72. A área do círculo verde é 9,72. Letra C. Calcule o perímetro e a área do trapézio cinza. Vamos começar pelo desenho do trapézio. Então tá aí o trapézio. B, a base maior é 6, a base menor é 3,6. Bases são os dois lados que são paralelos, tá? H é 5,8. É a distância entre as duas bases. Vamos começar pela área, que é mais fácil, é verdade. A área é B mais B vezes H sobre 2. 6 mais 3,6 vezes 5,8 dividido por 2. 9,6 vezes 5,8 dividido por 2, 55,68, 27,84 metros quadrados tem essa parte da figura. Agora, o perímetro, para calcular a medida dos lados, que vamos chamar de x, usaremos o teorema de Pitágoras. Que x é esse? É esse aqui, ó. Então, peguei o trapézio, certo? Dividi aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ele tem exatamente quanto, ó. Se aqui na frente, ó. Nossa, tá ruim para riscar aqui. Mas se essa parte daqui para cá tá ruim. Se essa parte tem 3,6, ó, e aqui tem 6, pega o 6, tira o 3,6, faço essa conta de menos aqui, dá 2,4. Fica 2,4, que é o que sobra quando eu tiro essa parte. Metade aqui, metade aqui. Então, sobra 1,2, né? 1,20 m de cada lado. Aí, eu tenho aqui um triângulo retângulo, x é a hipotenusa, cateto 5,8, cateto 1,2, vou resolver. X ao quadrado, 1,2 ao quadrado, 5,8 ao quadrado.
1,44 mais 33,64. X é 35,08, que a raiz desse número vai dar aproximadamente 5,9. Certo? E o perímetro, então, dessa figura, perímetro, é a soma da base maior, mais um lado x, mais a base menor, mais outro lado x. Quer dizer, lá no desenho aqui é x, né? E aqui também. Então, esse, mais esse, mais esse, mais esse, me dá o perímetro total. Que vai dar isso aqui, ó. 21,4 aproximadamente. E a letra D, calcule a área e o perímetro do semicírculo azul. Então o desenho é esse, ó. O semicírculo azul que estava lá no desenho da quadra ainda, tá? O diâmetro é 3,6 também. O raio do círculo é a metade. Metade 3,6, 1,8. Já fizemos essa conta uma vez. É importante lembrar que a gente tem que calcular o perímetro. Essa parte aqui, ó, essa parte curva, vai ter que ser somada a essa parte reta aqui, né? Certo? A parte curva mais a parte reta, é o em volta da figura. Então, a parte curva é metade do perímetro se fosse uma circunferência completa. Então, metade, 2π vezes o raio, se eu divido por 2, dá π vezes o raio. 3 vezes 1,8, né? Estou usando o π valendo 3, 5,4. Aí, eu vou somar o 5,4 com o 3,6, que é a parte reta. E vou ter 9 metros. Então, essa figura tem de perímetro. Agora, meio círculo, é só calcular a área usando a fórmula dividida por 2. Isso. Então, a área da metade é π vezes r ao quadrado, né? A fórmula da área dividido por 2. 3 vezes 1,8 ao quadrado dividido por 2. 3 vezes 3,24. 9,72 dividido por 2, 4,86. Bom, pessoal, terminamos mais uma aula. E nessa eu garanto para vocês que vai ter bastante coisa para fazer. Então, ele tem bastante exercícios. Até a próxima. A gente se vê lá.